Vamos lá, vamos começar. Olha só, hoje a gente vai falar de duas coisas. Essa aula, para mim, é uma das mais importantes, porque, principalmente pela parte de revisão, que é quando a gente vai, pô, caramba, entendi a eletrodinâmica, porque eu vou tentar fazer alguns exercícios explorando todos os assuntos que a eletrodinâmica costuma cobrar, né? Então, por exemplo, corrente elétrica é sempre muito procurado o conceito de corrente elétrica e cálculos de corrente elétrica dentro de um circuito, associação de resistores, muito cobrar, né? Muito importante, resistores em série, resistores em paralelo, associação mista, calcular REC, isso é super, super cobrado, né? Você viu lá que nos 3 últimos Enems, isso aqui é, sei lá, você responde por 20 e poucos % da prova. Então a gente não pode desprezar de jeito nenhum. E o que eu vou tentar fazer hoje é focar, vou falar dos medidores elétricos, que ficou faltando, tem o conceito de capacitores que eu acho que não vale a pena porque não cai, não tem caído no Enem, né? O foco é Enem, ver um pouquinho de medidores elétricos e a gente ficar fazendo alguns exercícios, vou tentar variar o máximo que eu conseguir para você falar assim, ó, beleza, já me sinto capaz de fazer qualquer exercício que apareça pela frente do Enem, tá? Vamos lá. Então, medidores elétricos, olha a ideia, Larissa. Montei um circuitinho aqui bem simples em relação, estou te vendo aqui escrevendo, tá? Tranquilo. Montei um circuitinho aqui bem simples em relação ao que a gente tem visto. Zero mistério em relação ao que a gente tem visto. O que tem de novidade aqui? Opa, Letícia chegou. Tudo bom, Letícia? Tá me ouvindo? Letícia chegou. Ó, Letícia, a aula está começando assim, efetivamente agora. Então, a gente está falando de medidores elétricos. A gente vai falar de medidores elétricos e vai aproveitar para fazer uma revisão. Eu pedi essa aula de revisão aqui de eletrodinâmica para a gente fazer ao máximo que der de exercícios variados que costumam cair em provas, cair no Enem, etc. Tá? Tá me ouvindo bem, Larissa? Beleza, tá me ouvindo. Beleza. Então, vamos lá. Medidores elétricos, tá? Então, montei um circuito aqui bem simples, só que tem essa novidade aqui, ó. Esse cara e esse cara aqui, ó. Essa é a novidade do circuito. Esbarrei aqui, cara. Tá? Então, vamos entender, então. Os dois medidores elétricos que mais caem em prova são o voltímetro e o amperímetro. Voltímetro e amperímetro. Voltímetro representado por V, assim, ó, numa bolinha, que é esse cara aqui, e o amperímetro representado por A, tá? Voltímetro e amperímetro. Vocês já viram isso? Vocês sabem a função do voltímetro e a do amperímetro? O que o meu voltímetro faz? Responde, Larissa, então. O que o voltímetro faz? Mede a voltagem, isso aí. Voltagem é o que mesmo, hein? Voltagem vou botar de vermelho, voltagem é dP, tá? E o amperímetro mede corrente elétrica, ampere, medidor de ampere. Então, voltímetro mede dDP, amperímetro mede corrente elétrica. Vamos embora. Então, beleza. Então, aqui, vamos lá. Então, aqui a gente tem, outra coisa importante que eu ia falar, o amperímetro, ele sempre entra em série no circuito, e o voltímetro sempre entra em paralelo no circuito. Então, voltímetro entra em paralelo. Vou explicar por quê. Vamos lá. Então, paralelo e série. Tá? Vamos entender por quê. O amperímetro, ele mede corrente, não é? Então, se eu encaixo um amperímetro aqui, ó, eu vou ter uma corrente saindo daqui, como a gente já estudou, lá vem a corrente, ela passa por esse resistor, o I, chega nesse nó. Chegando nesse nó, ela vai se dividir para I1 aqui, ó, e I2 aqui. O I2 vai passar por esse amperímetro, vai passar por esse
por esse resistor, por essa resistência de 6, vai chegar aqui o I2, ó, chegou o I2. E aqui o I1. Aqui o I1. O I2 se junta com o I1, sai o I. Esse I passa por aqui e, teoricamente, gente, ele vai passar um pedacinho aqui, ó, vou chamar de, sei lá, I3, e um outro pedacinho aqui, I4, tá? O I3 com o I4 se juntam, viram I de novo, e o I volta para cá. É assim que acontece? Beleza. Tá bom, mas, se vocês puderem falar, é até melhor, porque fica mais dinâmica a aula, tá? Escrevendo fica mais complicado. Beleza, então vamos lá. Então aqui, gente, vamos ver. O amperímetro, a função dele é medir corrente, mas a presença do amperímetro e do voltímetro não podem alterar o circuito. O que eu quero dizer? Amperímetro é um equipamento, voltímetro é um equipamento. Equipamento tem resistência. Então, aqui o amperímetro, ele está em série, nesse caso aqui, ele está em série com esse resistor. Então, o que tem que acontecer, gente, com a resistência interna, com a resistência desse amperímetro? Ela tem que ser normal, ela tem que ser alta, ou ela tem que ser muito baixinha para não atrapalhar? Pequena. Muito pequena, isso aí. Ela tem que ser muito pequena, assim, ela tem que ser 0,001 ohm, para somar com 6 e ficar 6,0001 ohm, entendeu? Então, a resistência do amperímetro, ela tem que ser muito pequena, para que ele meça a corrente que está passando, mas não atrapalhe o circuito, não modifique o valor da própria corrente, né? Total. Então, a resistência do amperímetro tem que ser muito pequena. Tá? Vamos pensar no voltímetro agora. Chegou, teoricamente passaria uma corrente de 4 por esse voltímetro. Já estou alterando o circuito, porque se eu faço uma corrente passar por esse equipamento, a corrente que era aí, ela se divide em duas correntes. Então, o voltímetro mesmo não vai ter a leitura correta. Então, o que a gente faz com a resistência de um voltímetro, pessoal, para que ele não atrapalhe o circuito? Ela tem que ser pequena ou ela tem que ser grande? Sabe responder? Essa é boa. Tem que ser grande. Por que ela tem que ser grande? Boa pergunta, né? Para não passar por ele. Mas por quê? Para não passar. E para que o paralelo dê a menor. Isso é importante anotar. Sempre duas resistências em paralelo, tá? Tem o REC menor do que o menor. Repetindo, duas resistências em paralelo sempre tem a resistência equivalente menor do que a menor. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui ó, uma resistência de 3 em paralelo com 6, quanto é que dá 3 em paralelo com 6? 3 vezes 6? 2. Boa, menina. 2 é menor do que 3. Então, aqui ó, o REC tem que estar próximo, tem que ser menor do que 1. Mas se ele for menor do que 1, gente, vai alterar o circuito. Porque aqui deixa de ser 1, vai ser 0, alguma coisa. Se eu coloco uma resistência infinitamente grande aqui, toda a corrente vai passar por aqui, né? Muito grande. Então, aqui a corrente tem que ser grande, tem que ser muito, até botar aqui, ó, muito pequena. E aqui, muito grande. Para que não altere, para que o REC seja a própria resistência 1. Vamos entender isso? Se eu fizer aqui o paralelo de 1 com a resistência desse cara aqui, vou chutar que é R, tá? Vai ficar 1 vezes R, não é isso? Ó? É produto sobre soma, 1 mais R. Então, se esse R aqui for muito, muito grande, chuta qualquer coisa aqui, sei lá, 1 mega. Se for lá 1 mega ohm, 1 mega ohm, mega é 10 a sexta, então aqui vai ficar 10 a sexta. E aqui embaixo vai ficar 1 mais 10 a sexta. Cara, 1 mais 10 a sexta é 1 milhão e 1. É 1 milhão, concordam? Não é isso? Se é 1 milhão, isso aqui tem já 1. Isso aqui está muito próximo de 1, que é a corrente que eu quero. Tá? Porque eu vou dividir uma coisa grande por uma coisa grande.
Uma coisa grande por uma coisa grande vai dar 1 por essa mesma coisa, né? 1 mega por 1 mega e 1 vai dar 1 mega. Ou seja, resistência do voltímetro sempre grande, resistência do amperímetro sempre pequena, amperímetro sempre em série, voltímetro sempre em paralelo com o circuito, tá? Tá claro? Beleza, né? Posso ir? Posso andar? Aqui, e se você tivesse posto o perímetro em paralelo, só que com resistência grande? Não ia adiantar, né? Porque não ia passar a corrente. Não é passar corrente para ele medir. Boa. Isso aí. Boa, já respondeu. Perguntou e respondeu, viu? Boa, boa, isso aí. Não é isso, então? E o voltímetro, mesma coisa. Voltímetro ele não quer medir corrente, ele quer medir DDP. Então, DDP, o que que é, né? Vamos lembrar, ó. U é igual a R vezes I, tá? U é R vezes I. Então, ele tem que, e para ter um R vezes I, eu tenho que ter uma resistência e uma corrente passando por essa resistência. Então, ela tem que sempre, o voltímetro precisa de 2 pontos, porque diferença de potencial só existe entre 2 pontos, né? Por onde passa um resistor, né? Assim, ó. Então, se essa corrente passa por esse I aqui, ó, se essa corrente passa por esse resistor de 2 aqui, ela vai gerar uma DDP aqui. Se essa corrente I1 passa por esse resistor aqui, ela vai gerar uma DDP aqui. E assim vai. Vai sempre gerando DDP. Né? Esses 15 volts, eles vão se distribuindo pelos pontos aqui. Então, ou seja, voltímetro em paralelo para abraçar o que ele quer medir. Amperímetro em série. Acabou. Se vocês entendem isso, acabou, porque deixou de ser um exercício de medidor, virou um daqueles exercícios que a gente está acostumado, que mede corrente, DDP no circuito. Vê se vocês entendem. Agora, como o amperímetro está aqui, na realidade o que eu preciso é do I2. E o I2 a gente já aprendeu nas aulas anteriores. A gente sabe calcular esse I. Aqui, o que eu quero é DDP em cima desse resistor. Então, se eu souber o I, vou tirar daqui o I4, ó, porque a gente já viu que não vai passar corrente, ó. Ó, vai ficar o I, concordam? Então vai ser o I. Se eu calcular o I, como é que calcula o I? Faz o REC e faz U é igual a REC vezes I, calculou o I. Então vou pegar o I, multiplicar por 1, DDP é R vezes I, vou saber a leitura entre esses 2 pontos, que é a leitura do voltímetro. Entenderam? Então, medidor elétrico, gente, medidores elétricos, eles nada mais fazem do que calcularem correntes e voltagens e DDPs ao longo do circuito. Fácil? Então vamos, olha só. Tranquilo, né? Então vamos. Como é que eu calculo esse I2 aqui, ó? Para calcular esse I2, a primeira coisa que eu preciso é calcular esse I. Porque esse I vai ser dividido por um I1 e I2, não é? Como é que eu calculo esse I? Primeira aula que a gente teve de... Oi? V igual a RI. V igual a RI. Só que o R agora vai ser REC, né? O equivalente. Então, o R aqui não vai ser uma única resistência. Vai ser uma resistência que faça o papel de uma única resistência no circuito. Beleza. Como é que eu calculo REC mesmo, hein? Vamos lembrar? Quando a gente sai daqui, passa por esse resistor, tá? Se divide por esses 2 aqui. Volta e passa por aqui. Vamos primeiro procurar as resistências em série? Quem está em série aqui de cara, gente? O 2 e 1. O 2 e 1. Aprendeu, hein? O 2 e 1. Por que o 2 e 1? Porque por eles passam a mesma... Corrente. Está acompanhando, Letícia? Sim. Então, vamos embora. Então, esse circuito equivale a esse aqui, ó. 15 volts. Vou fazer em cima, tá? Ó. Vou pegar e vou somar esse com esse e colocar aqui. Vai sumir, por enquanto, o voltímetro, tá? Então, vai ficar... Como é que a gente faz resistências em série? Para achar equivalente? Soma. Então, vamos somar. 2 mais 1... 3 ohms. Aí vai passar aqui, ó, vai chegar aqui, ó, vou ficar com de 3 ohms em paralelo com 6 ohms. 3 ohms em paralelo com 6 ohms. Essa resistência daqui sumiu, tirei um amperímetro também por enquanto. Porque para achar o I2,
Para achar o I2, a leitura do amperímetro, eu preciso calcular I2. Para descobrir a leitura do voltímetro, eu preciso calcular I. Então, por enquanto, deixa o amperímetro e o voltímetro quietos. Então, vamos. Aqui está o nosso I, não é? E agora, já achamos as resistências em série. 2 mais 1, 3. Paralelo. Quem está em paralelo aqui, gente? 3 e 6. 3 e 6. Por quê? Ponto A, ponto B, ponto B, ponto B, ponto C, ponto C, ponto C, não é assim? Os pontos elétricos mudam quando por eles, quando existe uma resistência entre eles, ó. Então, ponto A tem uma voltagem de 15. Por exemplo, se aqui for 15 volts, se aqui for 0 volts, aqui eu tenho 15 volts, aqui vai ter uma DDP de R vezes I, então vai ter uma diferença de potencial, aqui vai ter outra DDP, aqui vai ter outra voltagem, outro potencial. Aqui vai continuar sendo igual porque não tem resistência, vai continuar sendo igual porque não tem resistência. Aqui já tem um outro ponto elétrico. Por quê? Porque houve uma diferença de potencial daqui para cá. Só que daqui para cá não tem. Ou seja, esses dois estão em paralelo, porque eles têm a mesma DDP, não é assim? Sim ou não? Sim. Então, viu? Volta. Então, aqui, ó, a gente vai ter o quê? Um equivalente assim, ó. 3. Quanto é que dá aqui mesmo, hein? 3 com 6 dá quanto? Paralelo de 3 com 6. 2. 2, porque é produto sobre soma, não é? Ó, produto 18, soma 9. 18 por 9, 2 ohms. Então, esses dois aqui equivalem a um único de 2 ohms. E aqui 3 ohms. Então, vamos embora. O que aconteceu aqui? 15 volts. Quanto vai valer essa corrente, gente? De cabeça? 5. 5. Porque esses dois estão em série. 3 mais 2, 5. Eu vou ter aqui U é igual a REC vezes I. Esses dois estão em série. 3 mais 2, 5. Vai ficar 15 é igual a 3I. I é igual a 5 ampere. Não é isso? 2, 4, 5. Não, está errado, né? Tem uma coisa errada. Não, 3 mais 2, 5. Errei. 3 mais 2, 5. 3 ampere. Certo? Beleza. Então vamos voltar. Né? Vamos voltar. 3 ampere é essa corrente aqui, ó. Essa corrente vale 3 ampere. Então, vem 3 ampere e dividiu para 1 e 2. Então, beleza. Vamos fazer logo a leitura do voltímetro? Vamos calcular, ó. 3 ampere se dividiu aqui, voltou a ser 3 ampere aqui, 3 ampere aqui. Quanto vale a DDP entre esses dois pontos aqui, gente? 3. 3, por quê? U é igual a R vezes I, né? Isso. Muito bom, Letícia. U é igual a R vezes I. U é a leitura dele, R é 1, 3. Então, U vai valer 3 volts. Foi, Larissa? Esse cara tá com 3 volts de leitura. Beleza. E aqui, como é que eu acho esse 1 e esse 2 aqui, hein, gente? Ó, aqui tem o I1, e aqui tem I2. Como é que eu acho esse 1 e esse 2? Como é que a gente acha correntes que se dividem? Resistências em paralelo. Se o 6 é 2 vezes maior que o 3, então a corrente dele vai ser 2 vezes menor. Isso aí, isso aí. O que acontece com um, acontece com outro, né? Então, aqui, ao contrário, né? Então, por exemplo, se essa resistência é metade dessa, essa corrente é o dobro dessa. Não é isso? Então, vendo por esse caminho rápido da Larissa, o I1 vai ser igual a 2 e 2, concordam? O I1 vai ser igual a 2 e 2. E quanto vale I1 mais I2? 3. 3. Por que 3? Porque é a corrente que está vindo aqui, ó. 3, né? Aqui 3. Então está saindo 3 ampere. Espera aí. 3 ampere vai se dividir para cá. Vale 3. Então vamos embora, ó. I1 vale 2 e 2. Então foi 2 e 2 mais I2 igual a 3.
3 e 2 vale 3, e 2 vale 1. 1 ampere. 1 ampere. Então aqui, e 2 vale 1 ampere. Ó, então, quanto vale a leitura do amperímetro? 1 ampere. Ou seja, medidores elétricos não fazem nada mais do que medir ou corrente que passa por ele, ou DDP entre os pontos que ele está abraçando, que o voltímetro está abraçando. Molezinha? Suave? Sim, todo mundo? Letícia? Tranquilo? Sim. Ótimo. Então tá bom. Querem apagar? Posso apagar? Querem printar alguma coisa aqui? Não. Vale a pena dar um print ou posso apagar? Tá bom. Tá. Pode. Suave? Posso? Posso, Letícia? Pode. Legal, né? Vamos começar a dificultar agora? Então, já dei a noção que eu queria de medidores